Há alguns anos eu assisti alguns vídeos no YouTube falando sobre alguns animes que eram simplesmente maravilhosos. Fullmetal Alchemist Brotherhood era uma das indicações mais frequentes que eu recebia, e após ver a nota 9.1 no IMDb e o primeiro lugar no My Anime List, a única afirmação que me restava era: aí tem coisa. Então eu dei uma chance e comecei a assistir com a expectativa de que eu encontraria uma boa história, e de fato, encontrei. Uma coisa que eu não esperava em Fullmetal era ter uma sensação tão bizarra e perturbadora como uma série animada. Isso foi no famoso Episódio 4. Episódio 4. A Angústia dos Alquimistas. Antes da gente falar sobre a cena em si, é importante ficar atento a um detalhe sobre a estrutura de narrativa que é bem diferente das outras que a gente tem mais familiaridade. Aqui no Ocidente, nós temos algumas estruturas bem comuns nos roteiros de filmes e séries, como a jornada do herói, o arquiplot, ou narrativa em 5 passos e a narrativa em 3 atos. Essas estruturas, elas levam muito em conta uma coisa que faz toda a história ficar mais interessante, envolver a gente como público, que é o conflito. Putz, estou lascado! Porém, em obras orientais é muito comum o uso de uma estrutura chamada Kishotenketsu, ou narrativa sem conflito. Claro, é possível dentro desse tipo de narrativa existir algum conflito envolvendo os personagens, mas assim, não é algo obrigatório. Essa palavra Kishotenketsu ela pode ser quebrada em algumas partes. O Ki é a apresentação ou introdução, o Sho é o desenvolvimento, o Ten é o twist ou a reviravolta, e o Ketsu é a conclusão. E vamos partir para a cena mais chocante de Fullmetal. Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist. O Edward e o Alphonse, depois de terem desmascarado o Cornelo, o falso profeta da igreja de Leto, após esses acontecimentos, eles retornam à cidade central e se encontram com o Coronel Mustang, o melhor personagem dessa história, confia, que faz uma indicação do Shul Tucker, o alquimista federal que faz uma pesquisa com quimeras. Shul Tucker, o alquimista da trama vital, é um pesquisador especializado na síntese de quimeras. Para você que não sabe, quimeras são espécies de fusões entre criaturas, é como você fundir um leão e um cachorro. Então os irmãos e o coronel vão ao encontro do Tucker e descobrem que ele tinha feito uma quimera no passado e tinha a habilidade de falar. Mas só disse uma coisa: eu quero morrer. Na conversa, os irmãos contam pro Tucker a história deles, que basicamente é: o Edward e o Alphonse tentaram trazer a mãe de volta à vida, por meio da alquimia. Porém, fazer isso é proibido no mundo do Fullmetal. E com consequência, o Ed, ele perde sua perna. E o Alphonse, ele acaba perdendo o corpo dele inteiro. Então o Edward, desesperado, ele sacrifica um dos braços para conseguir ao menos salvar a alma do irmão dele. E coloca ela dentro de uma armadura. Se quiser pode levar minha perna ou os meus braços, dou até meu coração! Mas devolve! Devolve ele pra mim, é meu único irmão! E depois dessa treta toda, os dois irmãos partem em uma jornada para recuperar os corpos deles de volta. Algo muito curioso é que em diversos momentos do episódio, os olhos do Tucker eles são mostrados de uma forma escondida. Basicamente, a lente dos óculos escondem o olhar dele. Já ouviu aquela famosa frase, os olhos são a porta da alma? Bem, esconder os olhos pode ser interpretado como ter algo a esconder. E sem dúvida, isso não foi mostrado sem motivo. Voltando à história, o Ed e o Al eles conhecem a casa do Tucker. E somos apresentados a Nina e o Alexander, a filha e o cachorro dele. E logo antes dos irmãos irem embora, o Havok, um dos soldados da cidade central, ele aparece com a notícia de que a avaliação anual está chegando. E aí nós, como espectadores, a gente se pergunta, mas o que é essa tal de avaliação anual? Então acontece um diálogo entre o Tucker e a filha, e ele diz que a avaliação é para medir os resultados dos alquimistas federais todo ano. Durante o episódio, se a gente prestar bem atenção, a gente pode ver que o Tucker ele tem conflito o tempo todo com essa situação, porque ele não está tendo bons resultados nas pesquisas dele. E aí somos apresentados a mais um diálogo entre o alquimista e os irmãos Eric. E aí a gente recebe a informação de que o Tucker e a família dele, eles eram muito pobres antes dele ser alquimista federal. Que inclusive a esposa deixou ele e a Nina porque eles eram muito pobres. E que há mais ou menos 2 anos ele conseguiu se tornar um alquimista que recebe os recursos do governo. Como o Tucker estava trabalhando tanto para conseguir permanecer como alquimista federal, ele mal tinha tempo para brincar com a filha e o cachorro dele. Então ele diz assim: Nina, o que você acha de brincar com o papai amanhã? E aí, claro,
que a Nina ficou muito feliz com isso. E aí a gente chega no grande momento desse episódio, o twist. A gente vê o Ed e o Al chegando na casa dele. Boa tarde, Sr. Tucker! E vendo que ele tinha conseguido, finalmente ele tinha conseguido fazer a quimera perfeita que ele estava querendo fazer. Eu consegui. É minha criação perfeita. Que ele conseguia falar com as pessoas que aquela era a pesquisa que, sem dúvida, mostraria para o governo que ele havia tido um grande progresso. Porém, a que custo? Nesse momento, o Edward fica muito feliz, mas aí na nossa mente só vem a frase: algo de errado não está certo? E sim, não estava mesmo. Irmãozinho. O Ed descobre, com algumas perguntas bem simples, que o Shul Tucker não só transformou a filha e o cachorro em uma quimera, mas também fez isso com a própria esposa há 2 anos atrás. Eu detesto crianças espertas como você. 2 anos atrás foi a sua esposa e agora sintetizou uma quimera usando sua filha e o cachorro! Existem limitações usando animais como cobaia, não é? Mas usar um ser humano facilita as coisas, não? E logo após isso, a quimera e o Tucker eles acabam morrendo pelas mãos do Scar. E o governo vai até o local do crime. Agora, lembra do que a gente falou anteriormente sobre o Kishotenketsu? Consegue perceber que ele apareceu o tempo todo nesse episódio pra você? Basicamente, ele estava na nossa cara, debaixo do nosso nariz, bem na frente dos nossos olhos. Em primeiro lugar, o Ki, que é a introdução. O Ed e o Alphonse eles são apresentados ao Tucker pelo Mustang. O Show, o desenvolvimento, é o momento onde o Ed e o Alphonse eles se aproximam da Nina e do Alexander. E a gente acaba criando aquela relação próxima com aqueles personagens. E o Tucker ele recebe a notícia da avaliação anual. E a gente é apresentado a história passada dele e da família dele. O Ten, que é a reviravolta, é o momento que a gente descobre a grande atrocidade, monstruosidade que ele fez com a Nina e o Alexander. E o Ketsu, que é a conclusão, é quando a gente descobre que o Tucker e a Quimera morreram pelas mãos do Scar e o governo acaba chegando na cena do crime. E a gente tem a finalização do episódio. Essa estrutura narrativa, junto com outros recursos que são usados para contar essa história, são extremamente eficientes para gerar na gente uma sensação mista de incômodo com algo bizarro que a gente sente. A empatia que a gente cria com a criança e o cachorro no desenvolvimento desse episódio é crucial para a gente poder sentir o impacto nas nossas emoções quando ocorre a grande revelação. Eu me lembro muito bem até hoje da sensação de ter visto isso pela primeira vez. Foi algo assim absolutamente bizarro. Muitas pessoas se perguntam como que o ser humano é capaz de fazer alguma coisa desse tipo. Porém, as pessoas fazem pior, a gente sabe disso. Essa cena causa uma sensação ruim, não só pela bizarrice, mas também pela trilha sonora que cria o clima perfeito de tensão na gente. E também pelo fato de alguém fazer uma atrocidade desse tamanho com as duas coisas mais inofensivas que a gente conhece: uma criança e um cachorro. Tá brincando? Se você parar para pensar, qualquer notícia que a gente recebe na TV ou na internet de algum mal feito por uma criança ou um cachorro gera um sentimento de indignação e aversão absurdos. Eu não tenho dúvida de que a autora só criou essa pequena história para causar uma reflexão intensa na gente, como público, de até onde vale a pena ir. Será que os fins justificam os meios realmente? E até mesmo vale a pena sacrificar tudo para alcançar os nossos objetivos? A idolatria do Tucker pelo trabalho dele era tão grande que ele foi capaz de sacrificar uma filha inocente e um cachorro para conseguir permanecer recebendo os recursos do governo. Para ele era mais importante ter dinheiro do que uma filha. Ele foi capaz de matar a própria filha, gente. Que coisa absurda. E ainda não acabou por aí. Ele ainda questiona o Ed sobre eles serem iguais. Vidas humanas, não é? Alquimista de aço. Olha pro seu braço, pra sua perna e pro seu irmão. Eles não são resultados do que você chama de brincar com vidas humanas? Os dois tiveram a oportunidade de fazer algo proibido e fizeram. E o Ed fica num conflito interno assim tão grande e diz para si mesmo que não, e ele fica repetindo para si mesmo essas palavras. Mas no fundo, a gente sabe que o Tucker e o Ed, eles têm sim um pouco de semelhança. Porém, o Ed e o Al, os nossos heróis, eles se arrependem dos erros do passado. E eles refletem, inclusive, sobre a incapacidade deles de poder mudar tudo. E de poder até salvar uma criancinha. Não temos força sequer para salvar uma garotinha. Somos apenas míseros seres humanos. Diferente do Tucker. Uma das coisas mais interessantes sobre a história de Fullmetal Alchemist são os paralelos religiosos que a autora faz
com a história, que mostram como a gente que é ser humano, muitas vezes a gente quer ultrapassar os limites morais pra gente fazer as nossas vontades. Quem nunca ouviu a história daquelas pessoas que pisam em tudo e todos para poderem alcançar os seus objetivos? Também a autora traz algumas reflexões sobre o egoísmo do ser humano e até mesmo a busca inconsciente da gente querer se tornar uma espécie de Deus. É a criatura querendo ser o próprio criador. Porém, quando a gente inverte os papéis, as coisas costumam não dar certo. Esse foi o primeiro vídeo do canal e eu sinceramente espero que você tenha gostado. Já aproveita e se inscreve para receber mais vídeos como esse e deixa o seu like para ajudar outros fãs de Fullmetal Alchemist a encontrarem esse conteúdo maravilhoso. Um grande abraço para você e até a próxima.